João 10, 28 e 29. Aqui o nosso Senhor amado declara que nos guarda segurando a nossa mão juntamente com o Pai Eterno. Dupla segurança. Salmo 91, 4. Há perfeita segurança debaixo de suas asas. Se alguém permanecer nesse lugar, estará garantido, mas se não... Filipenses 1, 6. Se Deus já operou a salvação em nós, o que é a parte mais difícil, não fará tudo o mais até você chegar à sua santíssima presença perante o seu trono no céu. Qual é mais difícil para Deus? Salvar um pecador carregado de pecado e miséria ou guardar um crente justificado que busca andar em santificação? 1 Pedro 1, 5. Aqui a palavra de Deus diz que somos guardados pelo poder de Deus. Se eu me entrego em suas mãos, a minha guarda e proteção não é tarefa minha, é de Deus. Todo aquele que procura guardar-se a si próprio quanto à salvação fracassa. Aqui se nos diz que somos guardados pelo poder de Deus. A segurança da minha salvação não depende de mim, depende de Deus. 2 Timóteo 1,12. Há outros sentidos em que o crente deve guardar-se, mas quanto à salvação, ele deve depender tão somente da eficácia e da autoridade que dimanam da obra e da pessoa do Senhor, Jesus Cristo. Pedro, o escritor desse texto, sofrerá uma queda. Hebreus 7, 25. Aqui está o escrito que Jesus no céu se ocupa conosco. 2 Timóteo 1,12, Judas 24. Também 1 Samuel 17, 34. 2 Timóteo 4, 17. Deus pode arrancar suas ovelhas da boca do leão. Conheço muitos crentes errados e hipócritas, por isso não vou ser crente. Bem, um crente pode tornar-se hipócrita, mas Jesus nunca. Você não está aqui para seguir um crente e ser Jesus. Salmo 16, 8. O único que deve estar à nossa frente é o Senhor. Se você está tropeçando num crente, é prova de que esse crente está à sua frente e que você está atrás dele. Só podemos tropeçar naquilo que está à nossa frente. De nada adianta ficar atrás de um hipócrita com essa desculpa. É melhor suportar o hipócrita aqui por um pouco de tempo do que ficar toda a eternidade com ele no inferno. Somente Jesus deve ser o seu exemplo e modelo. Lê Isaías 45, 22, Mateus 19, 17. Cuidado com essa mania de viver procurando o erro nos outros e de andar caçando hipócritas. Se você for observar os hipócritas, jamais será um crente, pois os hipócritas só cessarão no fim do mundo. Mateus 13, 41. É, 1 Samuel 16, 7, você não tem capacidade completa de julgar corretamente seu semelhante, porque os atos que determinam a conduta de cada pessoa têm origem no coração. Só Deus conhece o coração. Nós também não sabemos o motivo que origina os atos. Ninguém pode atirar a primeira pedra. João 7, 24, 8, 7. Jeremias 17, 10. Julgar e recompensar os homens não é tarefa nossa, é de Deus. Não entre na seara alheia. Romanos 14, 4. Lucas 6, 41. Diz um provérbio inglês: quem mora em casa de vidro não apedreja a casa dos outros. Veja Romanos 2, 13. Quem cuida da vida dos outros esquece da sua. Quem tem uma trave no olho tem de ver as coisas de modo defeituosas. Mateus 7, 3. Mateus 7, 1. Atende bem para o aviso que há neste versículo. Romanos 14, 12. O acusador de tropeço dará conta de suas faltas. Eu, daremos você dará das suas sementes. A Bíblia diz: cada um é necessário que o escândalo se manifeste, para que os hipócritas fiquem conhecidos. Mateus 13, 30. Jesus ensinou que o trigo e o joio crescem junto aqui.
Sabe o que é o joio? É uma gramínea quase igual ao trigo. É preciso muito cuidado para não confundir os dois. Quando eu morrer, Deus que faça comigo o que Ele quiser. Josué 24:15. A sua eternidade, feliz ou infeliz, depende da escolha que você fizer aqui na terra. Só há dois caminhos e dois destinos eternos, o da vida e o da morte. O céu e o inferno. O homem que escolhe a mesma verdade bíblica aparece em Provérbios 8, 35, 36, Mateus 7, 13, 14, João 10, 9. A salvação é somente após a morte, não devo me preocupar com isso agora. João 5, 24. A salvação começa aqui na terra, tem início no momento em que o pecador aceita o Salvador Jesus. Notemos que o tempo do verbo está no presente. A Bíblia menciona nossa salvação no tempo passado, 2 Timóteo 1:9, Tito 3:5. Hebreus 9:27. Mensagem tão clara como esta dispensa qualquer comentário. O pecador é salvo aqui na terra e não ao chegar à eternidade. Nossos pecados são perdoados aqui na terra. Lucas 5:24. Eu tenho notado que Deus age de modo cruel e injusto para com a humanidade. Os que assim se expressam são geralmente pessoas que, há anos, a fio, vêm sofrendo muitas amarguras e reveses na vida. É preciso muita paciência e consideração ao tratar com tais pessoas. Muitos destes grupos são vítimas de frustrações e complexos de inferioridade. Romanos 1:27. Recebendo em si mesmo merecida punição do seu erro. Os sofrimentos e males da humanidade vêm do pecado, são os frutos dele. Decorrentes são também os resultados de atitude de desobediência e rebeldia do homem para com seu Criador. Deuteronômio 11, 26, 28, Isaías 10, 11, Lucas 19, 14. Lucas 4, 18. Jesus é a solução. Ele veio para perdoar os pecados e curar o coração magoado. Ele veio desfazer, não apenas combater as obras do diabo, que são pecados, frutos amargos que dele procedem. Salmo 57, 147, 3. Aqui temos a promessa de que Deus restaura o sofredor, sem acepção de pessoa. A parte do pecador é reconhecer que afirma a palavra de Deus e orar segundo o Salmo 41, 4. Mateus 11, 28, 29. Jesus é a solução, mas preciso ir a ele. Vinde a mim. Você já tomou sobre si o jugo de Jesus para aprender com ele? Isaías 32, 17. A paz e a tranquilidade vêm da justiça e da retidão. Eis aí a resposta. O que devo fazer para me salvar? Isso não é propriamente uma desculpa. É a mais importante pergunta de todos os tempos. Se esta pergunta for sincera, use João 1, 2, 14, 6, Atos 16, 31. Ou então use o plano da salvação. Nasci na religião dos meus pais, portanto já tenho minha religião. Nela quero viver até morrer. Lucas 3, 13, João 5, 3. Não importa o que você é, o que é preciso é nascer de novo para a salvação da alma. Não se trata de ter ou seguir uma religião, filosofia ou igreja. O que é preciso é ser regenerado pelo Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 5, 17. Não é o caminho dos pais que conduz ao céu, mas o caminho provido por Deus, Jesus Cristo. Ser religioso, ter religião, pertence a uma igreja cristã. Nada disso prova a salvação de ninguém. Prova a salvação de ninguém. A salvação é uma experiência que só se verifica quando vamos a Jesus mediante o Evangelho. Dar a desculpa acima é ser meramente um eco ou reflexo dos outros. Não importa o que você é. O que é preciso é nascer de novo. 1 Timóteo 2,5. A religião não pode ser intermediária ou mediadora entre Deus e o homem. Mediador é Jesus somente. Já tentei ser crente, mas fracassei. Use o item 2. Não creio no inferno nem no castigo eterno. Também não creio noutra vida além desta. Com a morte tudo finda. O inferno é aqui mesmo. Quanto a essas desculpas, aquilo que você pensa ou sente não é o que prevalece, e sim o que Deus diz na sua palavra. A Escritura Sagrada declara um fato e pronto. O assunto está resolvido. O raciocínio do homem não aluna o que Deus diz na sua palavra. Ora, entre outras coisas, a Escritura afirma que Deus é amor, mas também que é justiça. Vejamos algo que está escrito quanto às suas desculpas. Sobre a realidade do inferno.
Salmo 9:17, Mateus 10:28. Sobre a realidade do castigo eterno. Se aqui na terra o mal é julgado e a justiça humana julga o malfeitor, que diremos nós a Deus, cujas leis são perfeitas? Texto, Mateus 25:46, Marcos 9:20-49, Lucas 16:19-31, Apocalipse 14:9, 11, 20, 15. Estes versículos mostram que o fogo do inferno é conservador, não destruidor. Ele salga com sal, isto é, conserva. E daí? Quem sabe mais do que Jesus? O inferno não foi preparado para o homem, sim para o diabo e seus anjos. Mateus 24:41. Mas se o homem não se apartar do pecado, irá para lá também. Sobre a vida além túmulo. Nesta referência, a ressurreição corporal está também implícita. Não creio que a Bíblia seja um livro realmente divino. 1 Coríntios 2,14. O homem natural, isto é, o homem, no seu eu, não entende a palavra de Deus. Marcos 7,3. Aqui Jesus chama as Escrituras de palavra de Deus. Ele aprovou as Escrituras. Quem tem autoridade para desaprová-la e desmerecê-la? Leia também João 10:35. 2 Pedro 21. A Bíblia foi escrita por homens inspirados ou movidos pelo Espírito Santo. Isso deve ser o bastante. Testemunho dos homens da Bíblia, escritores Davi, Salomão, Ezequiel, Paulo. João Apóstolo, Apocalipse 21:5. Davi, além de escritor, foi rei, poeta, compositor e gênio militar. Salomão, além de ser rei e escritor, foi o homem mais sábio que já existiu. 2 Crônica 1. Ezequiel, além de ser escritor, foi um grande profeta e piedoso sacerdote. Paulo foi um teólogo de todos os tempos, além de apóstolo, de ter a cultura universitária. João, apóstolo, tinha profunda comunhão com o Senhor Jesus. Foi escritor e o último sobrevivente dos 12 apóstolos. Pois bem, todos esses grandes homens, além de inúmeros outros através da Bíblia, ainda incontáveis vultos de primeira grandeza da história secular, atestam, acatam, aceitam e deleitam-se nas escrituras sagradas, como a revelação de Deus ao homem. E você se julga sozinho, maior que todos esses? A Bíblia está cheia de erro. Se o local ou a ocasião for inconveniente, dê-lhe uma Bíblia e peça que aponte os erros. Não tenha medo de fazer isso, uma vez que você conhece o livro, texto apropriado. A Bíblia só tem tolice, é também antiquada. Ela só tem tolice para os que se perdem. Sou ateu materialista. Em nenhum lugar a Bíblia, Deus procura provar sua existência, usando provas formais como entre os homens. Isso porque a crença em Deus é doutrina admitida, é um fato auto-evidente, é uma crença natural do homem. A Bíblia não ensina a prova da existência de Deus como coisa preliminar à fé. Deus não vai apresentar provas de sua existência, é criação em geral, cujo autor é ele mesmo. As Escrituras declaram um fato de Deus e o homem aceita isso por fé. Quem se chega a Deus, creia que há Deus, Hebreus 11:6, este é o ponto de partida nas relações entre Deus e o homem. O dizer que não há Deus é loucura. Leia Salmo 14:1. Os argumentos que estudamos nos cursos de teologia não são para fazer alguém crer em Deus, mas para fortalecer a fé dos que já creem. Deus se tem revelado ao homem de modo sempre crescente, porém o diabo tudo faz para entenebrecer a mente humana, a mente do homem. 2 Coríntios 4:4. Essa revelação de Deus ao homem é tríplice. Deus tem se revelado por meio da criação. As obras de Deus no céu, na terra e no mar, enfim, todo o universo, revelam sua existência, sabedoria, grandeza, poder, etc. Deus se tem revelado por meio da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita por ela, Deus. Deus tem se revelado por meio da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita por ela, Deus. Fala, o livro do Senhor. É a palavra de Deus. Deus se tem revelado por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra viva de Deus. Crença do homem em Deus vem da sua impiedade, que cega e o separa do Criador. Nota. Falaremos algo da revelação de Deus ao homem através da consciência. Não tenho prazer em viver. Queria antes de morrer
assim terminar meu sofrimento. A morte não é o fim de nossa existência, nem acaba com o nosso sofrimento. É verdade. Não posso ser crente, porque não posso perdoar a certas pessoas. Ezequiel 36 deixa esse problema para depois que aceitar Jesus. Em doenças espirituais do coração, não há especialidade igual a Deus quanto nós nos entregamos a Ele. Mateus 18, 23, 25. Sua vida com Deus é muito maior do que a do seu vizinho com você. Atende bem no que se diz, nos versículos 32 e 33. Filipenses 4, 3. Entenda, estando em Cristo, tudo é possível, inclusive perdoar os que nos ofendem. Como vou saber que estou salvo? Romanos 8 diz, o Espírito Santo dará testemunho com o seu Espírito de que você está salvo. Esta é a evidência interna da salvação. A evidência externa é uma vida de justiça e santidade. 2 Coríntios 5. O remédio só produz efeito depois de tomá-lo. Deus cumpre o que diz. Se você confiar na sua palavra, verá que as promessas dele são verdadeiras e não falham jamais. 1 João 5,10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. 1 João, terei de procurar uma igreja e ficar aí. 1 João, você como cristão nascido de novo sentirá o desejo de ter comunhão com os irmãos da mesma fé. Aí está o provérbio que diz, pássaros da mesma plumagem vivem junto. A igreja promoverá a comunhão, assistência espiritual e trabalho para você. Atos 2, 42, 44. Esses versículos retratam o ambiente dos primeiros dias da igreja. Vê-se que desde o início os crentes sempre quiseram estar juntos em comunhão. A igreja é um corpo e assim sendo, para trabalhar para o seu Senhor é necessário que os seus membros se reúnem a fim de que o trabalho harmônico tenha lugar. Nunca abandone a igreja. Hebreus 10, 25. Eu já nasci na igreja e me criei assim de modo que sempre fui crente. João 3, 5. Para ser salvo, não se trata de ser apenas crente e a igreja ou ter uma religião. É preciso nascer de novo. É preciso ter um encontro pessoal com o Salvador Jesus. Você já fez isso? Siga a minha consciência. Siga a minha consciência. Milhões estão dando tal desculpa. A consciência não é autoridade nem guia em matéria da salvação. Essa autoridade repousa nas Sagradas Escrituras. Examine a Bíblia e veja o seu destino é o céu. A consciência apenas aponta a existência de uma lei. Ela é a faculdade que Deus colocou no homem para que este possa conhecer a lei interior, isto é, o conhecimento de Deus, sua vontade. A consciência apenas vigia sobre os nossos atos, se eles estão de acordo ou não contra as nossas convicções. É esta a sua atividade. Ela não transmite conhecimento, também é passível de ser cauterizada pelo pecado. Deus fala ao homem através da consciência, mas o guia para a salvação é a palavra de Deus. Tratado de Jesus. Tratando com Jesus, com os judeus. Chegamos à segunda divisão desse capítulo, tratando a divisão dos judeus. Alegações. Nós, os judeus, não podemos crer em 3 deuses. 1 Timóteo 2,5. Os crentes adoram um só Deus. Leia 1 Coríntios, Gênesis 1,26, Isaías 6, 3, 8. A divindade é construída de 3 pessoas em um só ser divino. Outro caso interessante é o da letra inicial da palavra Shaddai, um dos nomes simples de Deus. Ela é formada de 3 linhas verticais, ligadas por uma horizontal. De igual modo, o hebraico fascinante no que tange o nome Deus, Elohim. Isaías 48, 16. A Trindade está no Antigo Testamento. Tô cansada já. Tratado com desviado. Tratando com convertido. Tu és